Uma boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa Associação Espírita Allan Kardec para fazer a palestra do dia de hoje, do dia 20 de fevereiro, na formação dos filhos. Mas antes de começarmos, vou fazer uma leve prece para pedir a proteção divina. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua casa, reunidos em Teu nome, buscando as Tuas bênçãos de paz, de fortalecimento, de esperança e de alegria, Senhor. Alegria por estarmos aqui mais uma vez, glorificando o Teu nome. Abençoa a todos nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Ti e graças a Deus. Essa palestra que eu vou conversar com vocês, não é uma palestra, vou conversar com vocês hoje, ela foi extraída do livro Vereda Familiar, psicografado pelo nosso companheiro Raul Teixeira. Em Provérbios, tem uma passagem no versículo 22, no capítulo 22, versículo 6, que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, que até quando velho não se desviará do caminho. Então, como a palestra está focada na formação dos filhos, é meio complicado de falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, a criança não vem com bula, não vem com uma receita pronta. E cada ser, assim como nós sabemos, tem as suas potencialidades, tem as suas necessidades, e por isso mesmo fica muito difícil essa missão. Assim como o Raul Teixeira também psicografou, dizendo que é uma missão que muitos de nós, que somos pais, que somos tios, que somos cuidadores de criança, passamos por essa trajetória com muita dificuldade, muitas vezes buscando ajuda em outros lugares, com outras pessoas mais experientes. Mas não basta só a gente buscar ajuda nas outras pessoas que educar outras crianças. Por quê? Porque cada ser é único, cada ser tem uma individualidade com suas necessidades. Então, tem muitos pais que não deveriam ser pais? Tem muitos que deixam seus filhos ao Deus dará, que não cuida, que não alimenta, que não educa, não dá exemplos, Mas tem muitos outros que se esforçam ao máximo para dar tudo que tem de bom e mesmo assim não conseguem direcionar essa criatura no caminho do bem. Por que isso acontece? Justamente porque cada um tem as suas necessidades, as suas subjetividades, onde ele vem para essa experiência na carne querendo se melhorar, mas quando chega aqui, muitas coisas são desviadas, muitas coisas não acontecem do jeito que é programado na espiritualidade. Então, não existe um mundo perfeito para os nossos filhos. Nós vivemos hoje num mundo onde a família está muito modificada. O progresso traz as suas coisas maravilhosas, a sua tecnologia, as suas invenções fantásticas na saúde, em todas as áreas, mas também trouxe uma coisa que afastou muito a família. Nós vemos que hoje nós estamos dentro de uma casa com 4 pessoas e cada uma daquelas pessoas está num ambiente diferente com o seu celular na mão. Então, aquela unidade que existia da família no passado não é mais a mesma de hoje. Hoje a mulher não é mais aquela que provê a educação do seu próprio filho. Ela precisa estar atuante no comércio, na empresa, na vida profissional, para poder estar ajudando o seu companheiro ou sua companheira a estar alimentando os seus filhos, a estar dando condições de ter uma educação legal. Só que essa educação legal, como muitos falam, é acadêmica. Aquela educação básica que antes os pais davam para seus filhos do que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é ético, o que é moral, os professores não têm a obrigação de estar dando isso para os nossos filhos. Então é muito difícil hoje. A gente vendo essa multiplicidade de informações, muitas mídias, muitas redes sociais, e temos que estar fora de casa para trabalhar, para trazer o pão de cada dia, e ao mesmo tempo delegando essa nossa função, nós como mães, para outras pessoas. E o que é que nós estamos vendo hoje?
Nós estamos vendo hoje uma sociedade totalmente diferente. Totalmente diferente. Não é melhor e não é pior. Tem suas coisas legais, tem suas coisas positivas, mas também tem suas coisas negativas. A necessidade da gente delegar essa função a terceiros faz com que uma coisa que a ciência nos traz fica muito marcante. Por exemplo, nós somos espíritas, né? E o Kardec sempre falou que quando a ciência trouxesse qualquer inovação, nós ficássemos com a ciência, não é? Hoje, dentro da psicologia, hoje eu digo assim na atualidade, né? Tem um psiquiatra inglês e psicanalista chamado John Bowlby. E ele inventou uma teoria do apego, que ele fala que dependendo do apego que essa criança desenvolve dentro dos seus familiares, aqueles primeiros cuidadores, direcionando toda a sua emotividade, toda a sua criatividade, tudo aquilo que ele necessita para sobreviver, desde que ele sai do ventre da mãe, é que vai ter consequências boas ou ruins na sua vida adulta. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente tem um apego seguro com o nosso pai, um apego que a gente sabe que pode contar com aquele pai, com aquela mãe, ou com aqueles dois pais, ou com aquelas duas mães, como hoje nós vemos, né? O afeto, o amor, a ética, a moral sendo mostrada para a gente ali, nós vemos que há diferença, mesmo nesse mundo perturbado de hoje, a diferença daqueles que os pais deixam ao Deus dará. Então ele fala que tem o apego seguro, aquele apego onde a criança, desde muito cedo, ela tem no ambiente que ela está e onde está aquele cuidador que o protege, que o cuida, que satisfaz as suas necessidades imediatas, ela tem uma coisa que é diferente nas outras crianças, que é a atitude de explorar o ambiente. Ela explora as coisas que ela não conhece sem medo, porque ela olha para onde está o seu cuidador e ela sabe que ele está lá. E isso dá segurança para que esse ser seja um adulto que nas suas inter-relações vai ter uma qualidade de vida e ser um ser dentro dessa sociedade muito mais saudável, emocionalmente, socialmente, né, espiritualmente. Nós vemos a diferença, mesmo nesse mundo perturbado, das crianças que têm esse casal, né, esses pais, essas mães dentro de casa. Tem outra coisa que ele também fala, que quando tem o apego inseguro, que são justamente aquelas mães e aqueles pais, ou aqueles dois pais, ou aquelas duas mães, que não têm muita segurança com eles mesmos, eles passam também essa insegurança para seus filhos. E ao passar essa insegurança, essa criança, ela não tem muita ligação com esse pai, nem com essa mãe. Ele pode sair e se ausentar, que ela fica num estado de total desamparo. Total desespero, porque aquela pessoa, mesmo não sendo aquele pai maravilhoso ou aquela mãe maravilhosa, mas é o pai que ela conhece. É uma coisa insegura, ela não tem certeza se ele vai voltar ou não, porque quando estão dentro do mesmo lar, não tem aquele cuidado, não tem aquela percepção das suas necessidades básicas para ser atendida, não é? Hoje em dia tem mais um apego, que é chamado de apego desorganizado. Esse apego desorganizado, ele fala daqueles pais que eles são totalmente desequilibrados, um lar totalmente desestruturado. Infelizmente, eu faço parte de um lar assim, que é onde um dos pais tem que sair para trabalhar em mais de um emprego para manter a família, e o pai, por ser doente, por ser um alcoólatra, ele não tinha ligação, não tinha apego, né? Não sabia como ser pai. Era uma criança doente, não tinha como cuidar de outras crianças. Então, essas crianças que nascem num lar assim, totalmente desorganizado, onde tem a droga, onde tem os abusos físicos, psicológicos, sexuais, são crianças que a gente reconhece com muita facilidade pela agressividade, pela ansiedade exacerbada que a pessoa demonstra, né? Essa agressividade, na grande maioria das vezes, é mais uma autodefesa, para que ninguém machuque lá fora o que já está tão machucado aqui dentro por aqueles que foram direcionados para nos proteger. E em vez de nos proteger, nos colocaram numa situação de desvalia, de desvalor, de desamor, não é?
Quando o Bowlby ele trouxe essa teoria do apego, mudou muitas coisas na vida da gente. Por quê? Porque se a gente estudar essa teoria do apego, nós vamos ver que não basta única e exclusivamente que a gente tenha um pai e uma mãe. Não importa quem seja o pai ou quem seja a mãe, não importa se é 2 rapazes ou 2 moças, não importa se é um casal, não importa. O que importa é que esses cuidadores, seja adotivos ou não, seja tio, avós, não importa, desde que tenha amor e ética. Se uma criança recebe isso dentro de um lar, ela cria uma estrutura emocional segura de enfrentamento das dificuldades que vai vir aí no mundo, que é natural para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vemos umas crianças muito fragilizadas. Nós vemos adultos de 30, 40 anos ainda infantilizados dentro da casa dos pais, não é? Então nós vemos crianças, filha dessas crianças, adolescentes de 40 anos, que não têm a mínima condição de se expressar no mundo. Por quê? Porque nessa nova geração, apesar de ter muitas coisas maravilhosas, tem uma coisa que o pai ainda não aprendeu a trabalhar, que é o pai dar aquilo que ele tem para dar. Dentro do Espiritismo, nós acreditamos que a criança tem o pai que merece. Tirando algumas situações que a gente sabe que não é bem assim, mas aquela criança que nasce dentro de um lar desarmonizado, ela tem alguma coisa ali que vai fortalecê-la para ela enfrentar o mundo de alguma forma. Porque, de acordo com essa teoria do Bowlby, ele fala que não é uma coisa cristalizada, né? Apesar de ser nos primeiros anos da criança que a gente forma a nossa personalidade, nós não viemos aqui no mundo como uma tábua rasa, né? Nós temos um temperamento. E esse temperamento, ele determina algumas coisas que independem dos pais que nós vamos ter, né? O que no Espiritismo a gente sabe que são nossas experiências passadas. Nós viemos e voltamos para um plano espiritual várias vezes, várias vezes. Então nós vamos adquirindo algumas coisas boas e outras não, por isso que nós voltamos para reencarnar, né? Quando o Bowlby ele fala assim, que dentro dessa experiência de apego, ele não dá como os outros teóricos antigamente colocavam, né, que era taxativo, como Freud, né, na infância que se cria os traumas e nunca mais tem que passar a vida inteira fazendo psicanálise para se curar, para se restabelecer daquela emoção que foi tão perturbadora. E que todos nós, seres humanos, temos traumas infantis, todos nós. Por quê? Porque não é como o mundo nos dá, não é como o mundo nos cuida, é como nós, enquanto criança, enquanto ser, percebemos o que os outros nos trazem. Não é a situação em si que provoca o sofrimento, é como eu interpreto essa situação que me provoca ou não sofrimento. Nós somos assim desde o começo, mas nós temos um temperamento. E apesar desse temperamento e da formação da nossa personalidade, ali no meio dessa família que nós adentramos enquanto criança, é uma coisa flexível, graças a Deus, não é uma coisa fixa. Então, como eu tive um pai desequilibrado emocionalmente, né, que não tinha condições de cuidar nem de si mesmo, nem da sua família, nós éramos em 4, então, ele tinha que, por exemplo assim, eu tinha que ter exemplos daquele pai, mas ele não tinha exemplos para me dar. Então, o que é que a vida faz? A vida coloca figuras de apego, um irmão, um tio, um amigo, um astro do cinema, de televisão, sabe, um professor, qualquer pessoa que sirva, mesmo que inconscientemente, como uma figura de apego. E ali a gente vai trabalhando algumas coisas, né? Nós vemos que essa violência, essa raiva que é natural no filho que nasce numa família desorganizada, num apego inseguro, onde os pais são muito rígidos, né, e onde não estão ali quando a criança precisa, isso pode ser mudado no decorrer da nossa existência. E isso, graças a Deus, é uma bênção, não é? Para que isso ocorra, nós temos algumas necessidades básicas que têm que ser desenvolvidas. Né? Jeffrey Young, ele traz na teoria do esquema, que ele fala assim que quando nós temos algumas necessidades básicas, desde a infância, minimamente satisfeita, porque não dá para ser 100%,
Eu vou dizer para você porque não dá para ser 100%. Imagina que uma criança, um bebê, está chorando porque o bebê, a gente compra um monte de roupinha nova. Tem uma etiqueta que está incomodando aquela pelezinha tão sensível dele. E ele chora, porque é o jeito dele dizer ao mundo que está alguma coisa acontecendo com ele. E ao chorar, a mãe vai e dá leite. Ele bebe o leite, mas continua chorando. Ela vai e troca a fralda. Ele fica sequinho e continua chorando. Ela põe no colo, ele continua chorando. Foi satisfeita a necessidade dele? Não, não foi satisfeita, porque a necessidade dele era que a etiqueta que estava incomodando a pelezinha dele fosse cortada, não é? Mas aquele carinho, aquele cuidado, aquela atenção que aquele cuidador supriu naquele momento, dá um aconchego, dá uma sensação de apego, de pertencimento. Então ele se sente seguro com aquela pessoa, ele sabe, assim como no livro dos Espíritos, né, na questão 384, está dizendo que, por que a criança chora? Ela chora porque é assim que ela vai atrair o adulto para atender suas necessidades. Se ela só sorrisse, se a criança ficasse sorrindo o tempo todo, o adulto irresponsável ou infantilizado, ele não ia cuidar dessa criança, minimamente. Mas quando ela chora, e quando é aquela coisinha fofinha, cheirosinha, que a gente quer morder, e tão gostosa que é, a gente vai e cuida, né? Então, quando acontece isso, há um pertencimento. A criança se sente segura, ela se sente acolhida, ela se sente protegida, ela se sente que tem alguém que a apoie. E isso é fundamental. Quando a gente tem essa conexão com outro ser humano, a gente se sente mais fortalecido, a nossa autoestima se fortalece. Nós conseguimos explorar o mundo com menos medo, ansiedade, né? Desconfiança. Nós não vemos perigo em qualquer lugar. Nós sabemos como estamos ali diante de uma pessoa que nos quer bem. E isso é fundamental para um ser tão pequeno que precisa que suas mínimas necessidades sejam atendidas por um outro ser humano. Nós precisamos também, além desse apego e pertencimento, de autonomia e de formação dessa autonomia. Eu preciso, desde criança, muito pequenininha, nos seus 11, 12 meses, eu já começar como cuidador a mostrar para o meu bebê que ele pode fazer algumas coisas. Por exemplo, pegar o brinquedo que está no chão. Essas crianças de hoje a gente pode fazer isso. Antigamente não tinha, mas a criança de hoje a gente já faz isso. Porque eu tenho um neto dessa idade que já faz isso. De a gente abrir a caixa de brinquedo e ele colocar o brinquedo, ele coloca e tira, mas ele está vendo que ele pode. E aí a gente bate palma e ele fica todo feliz, não é? Ele se sente a caminho de ter uma independência. Ele sabe disso conscientemente? Não. Mas você vê na postura dele explorar e dele pegar e dele guardar, que ele já está desenvolvendo ali um adulto minimamente saudável. E é isso que nós queremos na nossa sociedade, não é? Precisamos também encontrar um modo que é muito difícil na maioria dos brasileiros, principalmente nos nordestinos, porque eu sou de lá, eu sei do que eu estou falando, de elogiar os nossos filhos, sabe? Nas mínimas coisas, de agradecer, de elogiar. Por quê? Porque quando você elogia, você está reconhecendo o valor que aquela criança fez ao lhe dar um trabalho infantil. Hoje eu estava atendendo um rapaz e ele me falou que quando ele foi criado pelos avós, enquanto os pais trabalhavam. E ele falou que quando ele tinha 6 anos, ele fez um desenho que para ele era a maior obra de arte. Ele falou que ele se esforçou ao máximo para fazer aquela pintura maravilhosa, aquela obra dele para entregar para o avô. Que o avô estava sentado no quintal. Quando ele chegou para o avô para dizer assim... chegou perto e falou, olha vovô, o que eu fiz para você. O avô olhou, sem nem tocar na folha, né? Olhou e falou assim, não, olha vovô, que coisa bonita que eu fiz para você. Ele falou assim, eu vou lhe ensinar uma coisa, menino. Menino, não chamou nem o garotinho, nem o neto pelo nome. Eu vou lhe ensinar uma coisa, menino. Nunca se orgulhe de qualquer coisa que você faça. Esse rapaz, ele tem 22 anos. Quando ele ouviu isso, pela primeira vez, cristalizou dentro dele uma crença de que ele nunca poderia elogiar ou se orgulhar de alguma coisa que ele fizesse. É para sempre? Graças a Deus que não. Mas
marcou a vida dele de tal forma que vem desenvolvendo fobias atrás de fobias por essa simples frase: você nunca pode se orgulhar daquilo que você faz. Olha como é sério. Quando você está cuidando de uma criança, você tem que reconhecer o esforço que ela faz. A gente olha o esforço de uma criança da visão do adulto. O meu óculos, o que eu faço, é esse óculos que eu vejo que a criança está trazendo para mim. E não pode ser assim. É tanto que nós, hoje em dia, temos a noção de que quando você vai falar com a criança, você tem que se abaixar à altura dela para ela não se sentir intimidada. É olhando no olho, é tocando, é falando com carinho, com ternura, para que ela se sinta fortalecida e que ela saiba que ela errou em alguma coisa, mas que ela tenha força para refazer aquele erro. Mas sem se sentir diminuída, mas sim valorizada. E é isso que a gente precisa. Precisamos ser reconhecidos naquilo que a gente faz. Hoje, para se trabalhar isso, como é que a gente faz? A gente começa a reconhecer aquilo que a gente consegue fazer de bom, que nós achamos que é bom. Não precisa o outro dizer. Nós precisamos que o outro reconheça? Lógico que precisamos. Mas se não houver esse outro, que sejamos nós a reconhecer. Não é? Então, tem outra coisa que eu noto muito. Vejo muito até aqui na nossa casa, né, em dia de palestra com o público presente, que são limites realistas. Nós achamos que não podemos frustrar nossas crianças, o que é um ledo engano. Porque não existe uma criança que não tenha trauma. Se não frustram para não traumatizar, tenha certeza absoluta, porque a criança vai ser traumatizada. Queira você ou não, dê você o céu e a terra, ela vai ser traumatizada. Lembra? É como ela percebe o mundo, não é aquilo que o mundo lhe dá, mas como ela percebe aquilo que o mundo lhe dá. Então, dentro da nossa percepção, sempre falha, né? Sempre unilateral, vai ter sempre distorções. Eu sempre vou pensar coisas que não estão acontecendo, mas que dentro da minha cabeça e da minha emoção está. Então, quando essa estrutura de dar educação, de dar orientação, de dar limites para a criança, os pais têm que desenvolver isso. E se não tiver, procurar ajuda para desenvolver isso. Nós exigimos uma sociedade minimamente aceitável, onde todo mundo respeita o direito de um e do outro. Para que isso aconteça, os pais, os cuidadores, têm que dar limite para a sua criança. E para isso não basta só dizer, olha, isso aí não pode. Você tem que dizer, isso aí não pode, bebê, por causa disso, disso e disso. Você tem que orientar. A criança de hoje não aceita mais não e basta. Ela quer saber por que que eu não posso e por que que eu posso, não é? E tem outra coisa também, que também o Raul Teixeira fala no seu texto, que ele fala assim, que nós não podemos nos esquecer que nós temos que colocar dentro dessa criança a noção de Deus em nossa vida. Nós somos cristãos. E como cristão, nós vamos inserir dentro dos nossos filhos a noção desse Pai que supre as nossas necessidades, que nos fortalece. Já pensou o que seria de nós nesse momento de pandemia se nós não acreditássemos em Deus? Já pensou como seria o grau do nosso sofrimento de ver amigos, de ver parentes de amigos indo embora por uma coisa tão boba, mas tão letal como esse vírus, se a gente não acreditasse em Deus? A criança desde sempre, ela tem que ir sendo preenchida com as palavras de Deus. Eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos, quando a minha prima, que era evangélica, a minha mãe não era católica, que ela vinha ler as parábolas para mim. Ela vinha ler a Bíblia, a história de Jó, de Esther, de Ruth. Eu comecei a ouvir isso quando eu tinha 6 anos de idade. E isso foi fundamental, porque no meio onde eu estava inserida, coisa boa eu não seria se eu não tivesse essa ajuda espiritual dessa minha prima. Então, a criança que ela é crescida num ambiente saudável, ela tem direito, ela tem escolha, ela sabe o que é certo e o que é errado. Essas coisas que nós vemos aí no mundo, essa cultura que se diz que o funk é uma cultura, é uma arte, uma pessoa que tem uma educação saudável, ela não vai em busca de funk. Não esse funk desorganizado, desestruturado e desequilibrado que nós vemos aí. A nossa arte, a nossa cultura está muito defasada de tantas coisas, de tantas mentes perturbadas. E por que essas mentes são perturbadas? Porque não tiveram minimamente essas suas necessidades atendidas.
Hoje a psicologia comprova cientificamente que hoje todos os problemas psicológicos estão inseridos naquele ser que não teve minimamente as suas necessidades atendidas, nem pelos seus cuidadores e nem pelos seus companheiros durante a caminhada até a atualidade. E desenvolveram graves distúrbios mentais, como a ansiedade, como a depressão, como o síndrome de pânico, como as fobias mil que tem por aí, né? E os transtornos de toda sorte que a gente ouve por aí. Tem uma parte dos transtornos que é genética, tem uma parte que é ambiental, mas tem uma parte que é do próprio ser, não se sentir acolhido, não se sentir alimentado. Eu não sei eu não lembro do nome da música, mas tem uma música que fala assim, que nós não precisamos só de água e pão, é pão e água. É mais ou menos assim, que nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos acreditar que há algo além da matéria. Nós necessitamos acreditar que existam seres que nos acolhem no momento de tortura, de dor, de desespero. Então, quando ele fala assim que a criança, ela precisa ter contato com a essência divina, para quê? Para que ela tenha respeito pelo seu próprio corpo, que ela cuide da sua mente, que ela tenha bons hábitos, que ela leia coisas produtivas, que a engrandeça, não para ser uma pessoa orgulhosa, mas para ser uma pessoa socialmente aceita no seu meio. Ele fala da necessidade que a gente não pode nunca esquecer, que é a necessidade de prazer, de lazer, da criança ser espontânea. Ela tem que brincar com seus amiguinhos, ela tem que fazer bagunça, ela tem que fazer sujeira. Infelizmente eu estou sabendo disso hoje, com 60 anos, porque meus filhos não tiveram essa liberdade toda, infelizmente. Mas, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de fazer isso com meu neto. Entendeu? E tem nossos jovens que estão chegando aí, tem novos pais que estão chegando aí, tem novas mães que estão chegando aí, que precisam saber disso. Uma roupa suja não vai matar ninguém, é só uma roupa. Um prato quebrado é só um prato quebrado, desde que a criança não se machucou. Então, quando nós sabemos que dentro da nossa sociedade, precisamos estar atentos como que está a nossa educação, como que estamos desenvolvendo a educação dos nossos pequeninos, e não é uma responsabilidade única e exclusivamente do pai e da mãe, é da sociedade, é do vizinho, é do irmão, é do tio, é do avô, é da avó. Para se intrometer na educação, não, para auxiliar esses pais quando eles pedem ajuda. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar aqui é: quais são as escolhas que nós estamos ajudando os nossos filhos a fazerem? Quais são as orientações produtivas, positivas, saudáveis que nós estamos colocando na mente das nossas crianças e adolescentes? Nós cobramos muito, mas nós estamos dando aquilo que nós estamos cobrando? Essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar para terminar essa palestra. Busque dentro de você mesmo, peça ajuda, mas responda isso. Eu estou dando ao meu filho, eu estou dando ao meu pequenino as noções básicas de ética e de moral cristã, para que ele seja um bom cidadão? Que filho eu estou deixando no mundo? Essa é a pergunta que eu deixo para todos nós respondermos. Muito obrigado e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, agora e sempre. Muito obrigado a todos.